Olá, meus queridos. Hoje nós vamos conhecer a história de mais um brasileirinho, tá? Essa é a penúltima história que eu recebi em janeiro. Eu tenho só mais uma de janeiro e aí já vou entrar em fevereiro, tá? Então você que mandou a tua história, tem paciência comigo, eu vou chegar lá. Eu vou continuar tentando, né, postar mais vídeos, tá? Pra contar. Então, esse nosso querido fala o seguinte. Querida Vânia, sou um brasileirinho fã seu. Ai, coisa mais querida, né? Adorei. Tenho visto e ouvido seus vídeos e, pelo que entendi, temos as mesmas experiências deprimentes que passamos nesta corporação. Lamentável. Também sou um dos réus que fora julgado e condenado pelo que eles chamam de pecado, a homossexualidade, na qual não vejo pecado nenhum. Servi uma missão. Antes de servir, fui muito julgado e humilhado pelo meu bispo e outros membros da época. Foi horrível o que passei. Na verdade, eu não entendia o que estava passando e por que estava passando por julgamentos alheios. Desde criança, sempre quis cumprir uma missão de tempo integral. Me preparava para isso, porque achava maravilhoso ver o trabalho dos missionários e como eles faziam. Quando cheguei à idade de missão, me impediram de ir. Diziam que não estava preparado e qualificado, porque minha família não era da igreja. E que também eu não tinha a postura correta, sendo que eu vivia como membro e muito fanático com os ensinamentos do Evangelho. Bom, ainda vivendo na igreja, mesmo assim era taxado como errado e pecador dos pecadores. Ficava muito indignado por ser julgado injustamente, sem ter cometido alguma coisa que me prejudicasse ou a igreja. Sempre busquei servir e viver o que me passavam. Eu mesmo me condenava por ser homossexual. Muitas vezes sofria por ser diferente dos outros jovens. Olha só o que ele diz agora. Me diziam que eu não tinha um testemunho da expiação de Jesus Cristo. E se eu tivesse, o testemunho não estaria passando por isso. É o que me disseram por muitos anos. Mas para minha felicidade, tinha amigos que me apoiavam e me incentivavam a servir missão e não desistir. Independente de qualquer coisa, lutei contra isso durante 5 anos. E assim fui lutando, mesmo sendo sozinho na igreja. Quis provar que eu tinha capacidade suficiente para realizar meus objetivos. Porque o que eu mais queria era servir uma missão. Mostrei não só para o bispo, mas para outros que me julgavam. Mesmo sendo homossexual, queria fazer uma missão e fui. Claro que não divulgava a minha sexualidade, mas consegui ir e depois de 2 anos que retornei, continuei na igreja por um tempo. Mas tive que sair. Comecei a perceber que mesmo vivendo o evangelho, os líderes queriam dominar a minha vida. Percebi que não tinha livre-arbítrio. Me dei conta que eles queriam tirar o que eu tinha de mais sagrado, que era a minha liberdade. E então só parei de ir. Fiquei alguns meses sem aparecer na igreja. Mas aqueles ensinamentos tóxicos me fizeram voltar. Continuei numa vida de mentiras dentro da igreja, disfarçado de membro, dando aula na escola dominical. E vida de mentiras... e outros chamados. Continuei percebendo que não estava bem comigo mesmo, até eu presenciar um fato que me chocou. O mesmo bispo homofóbico que tinha problemas, não só comigo, mas com várias pessoas que os fizeram se afastar por conta de sua falsidade e hipocrisia, foi chamado para ser conselheiro do bispado, que na época eu já frequentava uma outra ala, porque se eu estivesse na ala dele, nunca serviria uma missão. Fui o único que levantei a minha mão, olha só o que ele fez aqui. Levantei a minha mão contra o chamado daquele ungido do Senhor, que fez a minha juventude um desastre na igreja. Não podia apoiar uma pessoa dessa. Em seguida fui chamado ao bispado, porque o presidente da estaca queria falar comigo. Então fui falar com o presidente. Na nossa conversa, ele me afirmou que eu estava apostatando e que não tinha argumentos contra o bendito servo do Senhor, que eu podia ser excomungado porque eu fui contra o chamado dele.
Saí da sala bem triste e magoado porque percebi o que estava passando e outros que foram prejudicados. Não importava. Só o fato de eu não ter a recomendação do templo, eu não era digno. Fui nas redes sociais expressar minha opinião. No domingo seguinte, fui chamado pelo mesmo presidente de estaca para me dizer que realmente eu estava apostatando. Ele me proibiu de frequentar o coral e de participar dos eventos da igreja na estaca. Foi onde fiz minha última colocação em dizer: se eu não for mais membro da igreja, então eu não sou filho de Deus? Porque em sua fala ele me afirmava que eu seria excomungado e que não era digno de ser filho de Deus. Foi triste o que passei. Saí da igreja e mesmo assim não fui excomungado, só não vou mais. Com o passar dos anos assumi minha sexualidade e percebi que perdi muito tempo para saber que sou feliz comigo mesmo, sendo eu mesmo. Mas a pergunta que não quer calar: e meu testemunho? Eu tenho o testemunho de Jesus Cristo e sei que Ele e Deus o Pai me amam, e melhor por eu ser um homossexual assumido. E não ligo para o que os outros pensam, só vivo a minha vida. Pude perceber alguns erros quando eu era missionário. Foi onde percebi que vivia numa corporação de hipócritas, mas graças a Deus dei um basta em tudo isso. Como já disse, vivo a minha vida e sou feliz por saber quem eu sou. Eu sinto o amor de Deus por mim, porque assumi a minha verdadeira felicidade, que é ser eu mesmo como homossexual, e isso é o que mais importa na minha vida. Querido, muito obrigada por mandar a tua história pra gente, viu? Mais uma história de uma pessoa de muita coragem, muita integridade, que conseguiu enfrentar gigantes que têm o poder de destruir a tua vida se você deixar. O que eu quero dizer com isso? Gigantes que têm o poder de destruir a tua vida se você deixar. Eles fazem você, na igreja, eu tô falando da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá? Lógico. Na igreja, eles já te convenceram que Joseph Smith viu Deus e Jesus Cristo lá, né? Acho que eu borrei o batom aqui, desculpa. Ele viu Deus e Jesus Cristo e foi chamado para restaurar o único evangelho verdadeiro na face da terra. Eles mentem para você em relação a isso, sabendo da verdade que isso não aconteceu. Eles mentem para você que o livro de Mormon é baseado em fatos históricos. Eles mentem para você que o sacerdócio foi restaurado especialmente, né, diretamente por João Batista, Pedro, Tiago e João. Isso tudo é mentira. Mas você acredita que é tudo verdade, porque você não tem acesso à história da igreja. Ela tá toda em inglês, né? Aí você pensa, puxa, agora eu encontrei a verdade, né? Agora eu tenho um testemunho, porque eles falam pra você que agora que você tem um testemunho, já era. Se você negar, Satanás te pega. Se você entrar no templo, então, piorou. É claro que, como você muito bem diz aqui, querido, se você não tem uma recomendação para entrar no templo, você não é considerado digno. Óbvio, né? Tem alguma coisa errada com você se você é adulto e não tem uma recomendação para entrar no templo. Agora fica um problema, porque você vira escravo de tudo aquilo, tá? Agora que você acredita que aqueles homens são chamados por Deus, que eles falam, né, que eles têm um manto sagrado, que são servos de Deus, não sei o que lá, tudo de Deus, né? Mas eu queria só fazer um parênteses, eu queria saber onde é que está o sacerdócio real, que eles falam que a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a única que tem o sacerdócio real na terra. Por que será, né, que esses portadores do sacerdócio não fizeram mutirões e saíram curando, né, as pessoas nessa pandemia mundial, né? Ela teria durado tão menos tempo se o sacerdócio real estivesse, o sacerdócio em ação, né? Cadê a ação do sacerdócio? Na pandemia, se encolheu, desapareceu, né? Pois é, então... Você acredita que tudo aquilo é verdade, agora eles vão decidir que tipo de roupa você vai usar? Como você muito bem falou aqui, você sentiu que eles estavam querendo dominar a tua vida. Não querendo, não, eles dominam a tua vida sim.
o tipo de roupa, o tipo de comportamento, o tipo de linguajar que você usa, os chamados não, os serviços voluntários de graça que você, voluntários não, porque não é voluntário, você não escolhe nada, né, querido? Você é chamado, Deus está te chamando para ser o conselheiro da escola dominical. Pronto, agora tem que aceitar, porque foi Deus que chamou, né? E agora eles falam pra você que se você é homossexual é porque você não tem um testemunho da expiação de Jesus Cristo. Meu Deus do céu, da onde que tiraram isso, né? É muita ignorância. É muita ignorância. E você pode acreditar. A grande maioria das histórias que eu tenho lido pra você aqui, de homossexuais, existe sempre sofrimento. Existe sempre um período de dor. Existe sempre um período de dificuldade em autoaceitação, porque choca com os ensinamentos da igreja, que na verdade, se a gente for falar o português claro, o português correto, choca com a pólice, com as regras da corporação. Para você frequentar um clube, você, né, tem a maneira como você se veste, a maneira como você se comporta, tem tudo certinho, né, o que você pode e o que não pode fazer. Na igreja não é diferente, né, você pode comparar a um clube, tá? No clube que era, né, no clube que é a igreja mórmon, como eu disse, os negros tiveram problemas durante muitos anos, né, até 1978. Os homossexuais ainda têm problemas na igreja também, porque eles vão contra o código de honra, você pode dizer, né, da igreja. Então, o que eu tenho para conversar com você que é homossexual e frequenta qualquer igreja que não aceita, tá, a tua orientação sexual, procura, né, chegar ao ponto em que esse nosso amigo aqui chegou, em que ele fala o seguinte: eu sinto o amor de Deus por mim. Só isso que importa. Você tem que seguir o amor você tem que sentir o amor de Deus por você. Quem tira esse amor de Deus que você pode sentir são as igrejas, não é ele. Porque se foi ele que te criou, se foi ele que te criou com todas as necessidades que você tem como ser humano, por que ele não vai te amar? Quem não te ama são as corporações que vão manchar né, que talvez a tua decisão de casar com alguém do mesmo sexo vai ferir, né, o código de honra deles. Então isso é tudo ilusão, tá? O que eu gosto de ouvir nessas histórias é que você que tem mandado a tua história para mim, as coisas que você fala aqui, se você falar no púlpito, você vai sempre ser julgado como apóstata. Esse nosso querido foi julgado, né? Como apóstata, você não tem o testemunho, você é rebelde. Na verdade, você não tá seguindo o gado, porque na igreja você tem que seguir com o gado. Eu pertenci ao gado por 35 anos, eu sei o que eu tô dizendo. Quando você começa a pensar por si mesmo, esse nosso amigo aqui ousou levantar a mão, né? Porque quando eles chamam alguém, eles pedem o apoio da congregação, quando eles chamam alguém para algum chamado, aqueles a favor, eu acho, se manifestem com o braço direito levantado, né? Todo mundo levanta o braço, bem feliz, né? Aí eles falam, e alguém contrário pelo mesmo sinal. Eu nunca vi ninguém levantar o braço, né, em voto contrário, mas esse nosso amigo aqui levantou. Eu sei que acontece em vários lugares, né? Mas eu nunca vi, nunca presenciei. Ele levantou o braço. Ele foi chamado no bispado. Foi dito a ele que ele está em apostasia, que ele estava em apostasia e que ele poderia ser excomungado porque não estava apoiando o chamado de um servo do Senhor. Então, por tudo que é de mais sagrado, por que eles perguntam se tem alguém contrário pelo mesmo sinal? É para alimentar a tua ilusão de que você tem liberdade, de que você tem poder de decisão, de que você tem autonomia. Você não tem nada disso. Vamos ser felizes. Qualquer coisa que não te agrade e que impeça a tua felicidade, te impeça de viver uma vida autêntica e honesta diante de Deus e dos homens, questiona se aquele é o lugar que você quer estar. Esse nosso amigo saiu e tá muito feliz. É um ex-missionário também, né? E tá feliz da vida. E ele sente o amor de Deus por ele. É isso que importa.
tá bom? Viver em paz, viver feliz, infeliz, ó. Viver feliz e com honestidade, consigo mesmo e com as pessoas que te cercam. Se você é homossexual, né, ou faz parte da comunidade LGBTQ, procura não seguir as regras de uma instituição, seja ela religiosa ou não, que fere as tuas próprias necessidades como ser humano, porque não vai dar certo. Vai te trazer infelicidade e tristeza. Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.